Gente, o nosso assunto hoje é bem importante, tá? Bem importante. Não que os outros não tenham sido, mas eu espero que vocês aprendam o que a gente vai passar agora, hoje aqui, porque se vocês lembrarem bem, no primeiro encontro, a gente falou sobre quem somos nós, não é isso? Quem sou eu? Vocês entenderam? Que nós somos a consequência de um movimento da Bíblia que fala sobre o povo remanescente. Nós somos essa continuidade. Depois nós falamos como nós nos relacionamos com Deus, e é por isso que a gente falou das práticas espirituais. E agora, a essa altura, você já decorou 6 versículos. Eu sei que vocês já decoraram 6 versículos. Vocês já leram metade do livro Caminho a Cristo. Não leram? Não foi? Não foi? A gente sabe que a vida espiritual não é tão simples assim, não é rápido, gente. Mas vocês perceberam que não cai do céu? Olha, pronto. Olha, eu tenho vontade de ler a Bíblia todo dia agora. Oh, decorei todos os versos agora, estou decorando. Vocês entenderam por que a gente falou sobre hábito espiritual? Porque é hábito mesmo. Eu vou fazer um pedido, não sei se dá para fechar, encostar a porta ou a janela. A porta talvez fica mais difícil, mas a janela que daí fica um pouquinho mais fácil para a gente ouvir. Vocês entenderam por que a necessidade da gente entender sobre hábitos? Porque existem hábitos espirituais. E assim como fazer exercício físico, comer direito, assim como, sabe, fazer todo aquele processo da mensagem de saúde, a gente também tem que ter hábitos espirituais. Os hábitos espirituais demoram a ser desenvolvidos. Vocês entenderam? Depois a gente falou como a gente se relaciona com as pessoas. E vocês perceberam que a decepção faz parte da vida cristã. Vocês já se decepcionaram com alguém? Comigo, não falem. Mas eu serei a pessoa com quem mais vocês vão se decepcionar. E aquele dia eu queria ter dito uma coisa que eu não falei, porque não deu tempo, mas vocês provavelmente vão ser a turma que vão se decepcionar com o próximo pastor. Vocês são os primeiros que vão se decepcionar com o próximo pastor. Tá bom? Você sabe por quê? Porque eu fiz o batismo de vocês. Acho que só do Anderson, né? Que o Anderson estava aqui, mas todos vocês. Não foi? Bom, eu tive que visitar vocês. O relacionamento é diferente com vocês. O próximo que chegar conhece vocês? Sabe que vocês foram batizados há pouco tempo? Não sabe nada. Ele chega assim falando, onde é que eu estou? O próximo pastor vai ser a primeira pessoa a decepcionar. Vocês são seus primeiros. Vocês entendem por quê? Eu fui a primeira pessoa com quem os recém-batizados antes de mim se decepcionaram. Porque quando você chega na igreja e fala assim, nossa, todo mundo é igual a esse pastor que me batizou. E realmente é, só que, claro, as pessoas são diferentes, né? Mas o cuidado é o mesmo, só que a diferença é o teu convívio, o teu relacionamento. E é por isso que é muito importante. Decepção vem, elas são normais, mas a gente pode equilibrar as expectativas, o que você espera dessa pessoa. E é por isso que a gente falou sobre as nossas expectativas também. Bom, hoje não tem nada a ver com isso. Hoje a gente vai falar como eu faço as coisas. E eu não posso falar sobre o que eu faço sem fazer um teste de dons. Eu sei que vocês fizeram o teste de dons. Fizeram? Fizeram? A gente vai compartilhar os resultados daí, tá? E é por isso que o Everton e a Cris estão conosco aqui, pedir para que eles fizessem também. E o pessoal da equipe de apoio também fez. Não vou nem perguntar para eles, mas com certeza eles fizeram também, porque é muito importante vocês descobrirem. A Nil já tinha feito também, né? Tá. Então eu quero abordar os 2 assuntos. Primeiro, a gente vai falar sobre Missio Dei. Não precisa decorar esse nome. Mas é bem fácil, eu sei que vocês vão decorar. Missio Dei. Vem do latim, que significa missão de Deus. Eu acho que eu vou ter que deixar virado para você. Bom, se bem que eu vou passando aqui com tranquilidade, não vou usar tanto também. Missio Dei, missão de Deus. Vocês sabiam que Deus é um Deus missionário? Não, eu não sabia. Eu achava que eu sabia, mas na verdade eu não sabia. Gente, Deus é um Deus missionário. E ele, sendo um Deus missionário, ele tem que estar de acordo com o que essa palavra diz. Por isso que a palavra Missio Dei é usada para Deus. Ela não é um conceito, o conceito é bíblico, mas você não encontra essa palavra Missio Dei, até porque vem do latim e a Bíblia não está em latim. Tá bom? Mas o que é Missio Dei? É a missão de Deus. E o que significa essa missão de Deus? É a ação de Deus enviar. Vocês já viram aqueles desenhos animados que tem a catapulta? Que coloca um ser humano ali? Ou aqueles desenhos de circo do homem... Como é que é o homem... Acho que é isso. Homem foguete, eu acho que é homem foguete, homem... Isso, homem bala. Gente, é a mesma coisa. Porque a palavra míssil, por exemplo, a palavra míssil, ela vem de uma origem muito parecida com a palavra mício, que é enviar.
Então, míssil é um artefato que é enviado. Isso é um míssil, tá bom? Então, a missão de Deus tem a ver com isso. É um Deus que envia. Deus que envia. Vocês já foram enviados? O que foi o batismo de vocês? Vamos tentar lembrar? Vocês lembram? Eu lembro. Estava escura a igreja aquele dia, né? Eu não sei se você sabe, mas foi ornamentada a igreja, e quando o Reinaldo, eu olhei para o Reinaldo e falei, Reinaldo, que lindo que ficou a igreja. Mas e onde é que vai ser o batismo? Eu descobri que o Reinaldo tinha tampado o tanque de batismo, né? E eu gostei muito, porque o batismo foi ali embaixo, né? Na parte de baixo da igreja, a gente ficou bem mais pertinho também, grudadinho no outro. Mas eu lembro o batismo de vocês também, né? Foi o último batismo que a gente fez o ano passado, né? Se não me engano, foi no último dia antes de entrar de férias também, a Deise também, seus pais estavam aqui. Eu fiz uma oração, na verdade não é uma oração, é uma declaração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que isso significa? Que vocês são enviados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, pensa assim, ó. Vocês têm que ir para um lugar onde vocês não conhecem. Se relacionar com quem vocês não conhecem. Não é muito mais fácil a gente chegar em nome de alguém que é conhecido? Em nome de Deus. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Vocês também foram enviados. Por isso que o batismo é uma cerimônia de envio. Mas vamos entender um pouquinho mais. Ser enviado para quê? Essa é a verdadeira questão. Porque esse envio se refere à grande missão divina de reconciliar a humanidade consigo. O desejo de Deus era reconciliar a briga que existia entre você e ele. Você já brigou com Deus? Sim, mesmo que você não quisesse, você brigou com Deus, sim. E Ele está te reconciliando, e ao mesmo tempo está reconciliando outras pessoas com Ele mesmo. Esse é o processo da reconciliação, é Deus fazer voltar a amizade. Reconciliar não é conciliar de novo? Então significa que um dia houve uma amizade, mas ela foi quebrada. Então agora está na hora de conciliar de novo. Isso é a missão que Deus tem, tá bom? Tá, vamos mais um passo então. Olha que interessante essa imagem, vocês não podem se esquecer dela, tá? Presta muita atenção. A gente não vai abrir todos os textos, vocês conhecem a maior parte de cor. Mas olha que interessante. Deus o Pai, Filho, o Espírito Santo e a Igreja. Esse é o processo de envio de Deus. Por isso que Deus é um Deus missionário. Olha só. Pai, vocês lembram de João 3,17? Olha o que diz. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Deus Pai envia. Filho, ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 24. Olha no mesmo capítulo, João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, aqui Deus é o Deus que envia. Aqui Deus o Pai, né? Deus o Filho é aquele que é enviado. E aqui Jesus, como enviado, ainda diz assim, ainda vai ter um outro que vai ser enviado, que é o Espírito Santo. Às vezes, a gente tem a noção de que no Antigo Testamento foi mais Deus o Pai que apareceu, nos Evangelhos mais Deus o Filho, e a partir dos Evangelhos mais o Espírito Santo. É verdade. Mas não que eles nunca estiveram trabalhando junto, porque sempre estiveram, mas realmente aparece mais Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo nessa proporção, nessa ordem. E o que os três fazem? João 20, 21, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Vocês repararam que todos os textos são no Evangelho de João? João é muito fera. Ah, ninguém vai dar risada, não foi uma boa piada. Estou brincando, gente. João foi muito fera. Ele escreveu muito sobre envio. Lembra da palavra? Não é mício, porque ali não está escrito em latim. Mas normalmente a palavra em João é apostelo, que vem da palavra apóstolo. Ou melhor, que depois, traduzindo a palavra apóstolo. O que são os apóstolos? Enviados. Vocês percebem que Jesus deixa de chamar eles de discípulos, não que eles não que eles deixaram de ser discípulos, de serem discípulos, mas que chama eles de apóstolos? Porque ele começa a enviar. E é Paulo. Por que Paulo é apóstolo? Porque Paulo ficou no mesmo lugar?
Não, porque Paulo foi enviado. Tá, vamos um pouquinho mais para frente. O processo é mais ou menos assim. O pai envia o filho. O pai e o filho enviam o Espírito Santo. E o Pai, Filho e Espírito Santo enviam a igreja. Ou seja, nós somos enviados em missão. Adivinha só, vocês não são membros de uma igreja. Vocês são membros de um processo de envio. A igreja adventista não precisaria ser chamada de igreja. É claro que não precisa mudar isso, porque faz sentido para a gente alcançar pessoas que a gente chama de igreja. Mas, no fundo, a igreja adventista não é uma igreja. Ela é um movimento profético. E onde esse ponto a igreja errou, a igreja adventista foi levantada por Deus para restaurar a verdade. Vocês lembram que no primeiro dia que a gente se encontrou, a gente falou sobre isso? Que a igreja adventista foi levantada por Deus para voltar a mensagem do sábado, de Jesus no santuário celestial e todo aquele processo? Adivinha só? Entra aqui. Porque nós somos enviados em missão. Adivinha só, vocês batizados, quem levantou a mão sobre vocês, fez uma cerimônia de ordenação. Vocês foram enviados em missão em nome do Pai, que enviou o Filho, e que os dois juntos enviaram o Espírito Santo. E adivinha só quem é o próximo no processo do envio? Somos nós. Difícil entender Missio Dei? Não, né? Deus, Ele colocou uma missão para nós. Através de quem Ele é. Deus compartilhou a essência dEle nos enviando em missão. E vocês foram chamados não para ser membros de igreja. Vocês foram chamados para serem discípulos. Para serem discípulos. Ser membro de igreja não vale a pena. Não vale a pena. Ser discípulo vale a pena. Ter o nome da secretaria da igreja representa pouquinha coisa. Você se lembra que a gente falou que a gente foi chamado para reconciliar? Olha que lindo esse texto. Olha que lindo esse texto. Está em 2 Coríntios, no capítulo 5, os versículos do 18 até o 20. Presta atenção, olha só. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? Jesus Cristo. Ah, você foi reconciliado por causa de Jesus. Jesus faz com que você volte a ter relacionamento com Deus. Jesus é a ponte de ligação, como falou a lição da escola sabatina sobre Jacó. A ponte que ele viu, a escada que ele viu. Ele é a ponte sobre o abismo, ele é a escada em direção ao céu. Ele é a ligação entre você e o Pai. Então foi por causa dele. E nos deu o ministério da reconciliação. Ah, você entendeu outra parte? Então, ele reconciliou e agora você também é reconciliado, mas você precisa reconciliar também, você faz parte dessa continuidade. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Agora a parte mais importante, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Vocês são embaixadores. O que é um embaixador? Que é? Oi? Um representante. Onde é que o embaixador vive? Em um outro país. Ele representa o seu país de origem, mas ele mora em um outro país. De que país vocês são? Vocês são cidadãos do céu, gente. Vocês representam um céu aqui na terra. Vocês entenderam isso? Vocês representam um céu aqui na terra. É por isso que nós somos embaixadores. Por favor. Sete. Os sete, eles viviam como Abel, em tendas, porque eles entendiam que aqui não era o mundo deles, que logo eles iam. Sim. O processo da igreja apostólica de vender tudo o que tinha para compartilhar era o objetivo de dizer assim, Jesus está voltando, não precisa ter nada. O processo de Deus tirando Abraão de Ur e dizer assim, não, teu lugar não é num lugar fixo, vai. Por que a Torre de Babel está justamente onde está? Porque Deus falou assim, não mora todo mundo junto. Crescei e multiplicai-vos, esse era o mandamento. Aí na Torre de Babel, não, gente, falei para vocês que não é desse jeito, vou ter que espalhar vocês. E isso é no capítulo 11. O que vem no capítulo 12? Abraão.
Abraão, sai. Vocês entenderam, gente? É o processo de Deus dizendo assim, pera lá, aí não é o lugar de vocês, vocês estão em missão. Sabe qual que é o risco que o embaixador corre? De gostar mais do país para qual ele foi do que o dele de origem, e defender mais as coisas do país que ele foi enviado do que o seu país de origem. A gente também corre o mesmo risco. Vocês são pessoas em missão, tá? Vamos lá. Quero fazer uma pergunta para vocês. Quem sabe a resposta não responde, tá? A igreja tem uma missão ou a missão tem uma igreja? A igreja tem uma missão. A igreja tem uma missão ou a missão tem uma igreja? Difícil? Com a segunda. A missão tem uma igreja. Ambas se completam. E aí? Ajuda dos universitários, dos teologandos. Do pessoal da Novo Tempo, do Leandro Quadros. Na mira da verdade. Estão divididos, né? Tá, eu vou mudar a pergunta. Quem veio primeiro, a missão ou a igreja? Então, qual que é a resposta certa? A missão tem uma igreja. Deus não precisa de você. Gente, vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo? Deus não precisa do João. A diferença é que ele deseja você. Primeiro veio a missão. A igreja foi uma consequência da missão. É por isso que a igreja que não vive a missão é uma ONG. É clube de crente. Vocês estão entendendo, gente? Agora, todo mundo vai conseguir dar estudo bíblico? Não. Tem gente que não consegue, mas todo mundo ensina de alguma maneira. Todo mundo vai fazer uma pregação? Não, tem gente que não consegue, mas todo mundo vai poder ensinar de alguma maneira. Todo mundo gosta de cantar? Não, mas tem gente que gosta de cantar. Então, a minha pergunta é, como você vai cumprir a missão? Porque como filhos de Deus, nós somos capacitados pelo Espírito Santo para o cumprimento da missão. Porque primeiro veio a missão, Deus desejando resgatar o ser humano que pecou. E esse plano veio antes do pecado. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Antes do pecado acontecer, o que Satanás não esperava é Deus colocar o plano dizendo assim, eu vou enviar o meu filho. Satanás não sabia disso até que ele entendeu o pecado e Jesus chegou mesmo. Vocês entenderam, gente? Deus sim tem uma missão e como consequência ele levantou a igreja. Onde a gente vê igreja mesmo na Bíblia? No Novo Testamento, após os evangelhos. Ah, não existia? Sim, existia a igreja que se reunia em volta do tabernáculo, mas ainda assim a missão é anterior. A missão é que tem uma igreja. Vamos lá, vamos terminando aqui já. Só que a gente não sabe entender algumas cerimônias que acontecem na igreja. O que é a cerimônia do batismo? O que mais? Declaração pública. Nascimento. A gente é perdoado no dia do batismo? Sabe quem que pensa assim? Não estou falando mal de igreja. Estou dizendo para vocês quem que pensa assim. A igreja católica. No dia do batismo na água, a pessoa é perdoada. Porque eles entendem que aquilo é um sacramento. E ainda tem adventistas que dizem assim, nossa, hoje os seus pecados foram perdoados, você foi batizado. Você está entendendo? Não é essa a nossa mensagem. A gente não é perdoado no dia que foi batizado. A gente foi perdoado quando aceitou Cristo. Mas foi batizado nas águas como uma consequência de ser perdoado. Ah, e para a remissão dos pecados. Não é para a remissão, é por remissão dos vossos pecados. É porque os vossos pecados foram remidos que você é batizado. A água não purifica nada. Eu lembro que no dia do meu batismo, na esquina, assim, ó, estava esvaziando o tanque e começou a passar água, assim, no bueiro, né? E eu lembro o nome da irmã, a Clerice. Ela chegou perto de mim e falou assim, nossa, olha que legal água. Na hora eu vi assim, acho que eu vou pegar uma garrafinha, vou pegar água do meu batismo e tal. Aí ela falou assim, olha, os pecados estão passando aqui. Eu falei, não quero mais. Não quero mais. Não faz sentido, gente.
Tem igreja que diz assim, por isso que tem que ser em água corrente. Você já viu a igreja? Não, tem que ser em água corrente. Um dia eu cheguei para a pessoa e falei assim, tem que ser em água corrente. Por quê? Porque a água vai levar os pecados. Eu falei assim, então, se eu abrir a torneira do tanque de batismo e o ralo, pronto, é água corrente. Aí acho que a pessoa não quis falar mais comigo. Mas não é, gente, não é água. Não é água. Não é água. Vocês já vão entender. Lava-pés. Tudo bem, é a cerimônia da humildade. Mas o que mais, gente? O que é o lava-pés? Quem lavou os pés? Vocês lembram que Jesus... Eu concordo com você nessa cerimônia de igualdade. Mas você percebeu que, na verdade, você tem que descer um pouquinho mais ainda do que a igualdade? Porque você tem que... Gente, no pé. Hoje o povo tem pé bonito aqui. O povo cuida do pé aqui. Eu quero ver o dia que vocês participarem do lava-pés, onde seja uma igreja onde as pessoas não cuidam do pé. Aí vocês vão entender o que é lava-pés. Vocês vão entender, gente, de verdade. Exato. Lava-pés, gente. Jesus veio para servir. A missão dele, ele diz assim, em Marcos 10:45, porque o Filho do Homem... Por que será que a gente pediu para vocês decorarem esse versículo? Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não de todos, muitos. Santa Ceia. Ele disse assim, olha, Paulo escreveu sobre isso, todas as vezes que vocês comerem o pão e vocês beberem do cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Missão. Todas as cerimônias que nós temos na igreja são de missão. Essas aqui são as ordenanças da igreja adventista, porque Jesus falou assim, isso aqui tem que fazer. E casamento, não é ordenança, ele não obrigou. Tá bom? Ô, louco, gente. Tá. Vamos resumir essa situação aqui. O que é Missio Dei? É a missão de Deus. Deus é um Deus missionário. Como um Deus missionário, ele envia. E para dar o exemplo, ele enviou Jesus. E para que possa dar o exemplo, Deus Pai, Deus o Filho envia o Espírito Santo. E os três enviam a igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês são uma consequência da missão de Deus. Vocês são uma consequência da missão de Deus. Mudou alguma coisa na sua vida hoje? Vocês estão em guerra, gente. A gente está em guerra. É por isso que tem gente que sai ferida. A gente está em guerra. Não acho que a igreja é tão tranquila assim. Quando está tranquilo, tem algum problema. Tem algum problema. A igreja que está tem gente na igreja que boia. Esse que está boiando está com problema, gente. Porque se você não está enfrentando tentação por cumprir missão... Você quer ver um negócio? Você quer enfrentar a tentação mesmo? Se comprometa em dizer assim, eu vou dar estudo bíblico. É ou não é? Diga assim, eu vou dar estudo bíblico. Isso a gente fica na campanha de confortável. Quer ver tentação, só ir para a campanha confortável sem tentação. Eu vou me fortalecer na missão. Aí você vai ver o que é tentação. A gente não passa esse tipo de tentação. A gente fica nas mesmas tentações. Não que não sejam tentações. Trabalha no sábado, faculdade. Tudo bem, não estou dizendo que essas pessoas não estão vivendo a missão, mas você quer ver tentação mesmo, a ponto de questionar a tua fé, você dizer assim, eu vou dar estudo bíblico. Eu vou dar estudo bíblico. Aí você vai sentir o que é tentação. Deus capacita cada um de vocês. Eu queria terminar dizendo uma frase. O Espírito Santo é competente. Vocês concordam com essa frase? Concordam ou não? Vocês creem que o Espírito Santo capacitou esse povo da Bíblia para fazer o que eles fizeram? Vocês acreditam nisso? Sério mesmo, assim, de verdade? Vocês acreditam que ele pode fazer isso com vocês também? Pode ou não pode? Ih, vocês ficaram com dúvida agora. Por que na Bíblia vocês tinham certeza e com relação à vida de vocês não sabem? Deus pode capacitar vocês? Pode ou não pode? Ele vai. Exatamente. Quando eu pensei se Deus podia me usar, não, eu descobri que ele usou uma jumenta. Falei, não, então ele vai me usar também. Ele vai me usar também. Ele pode me usar também. Tá. Paramos por enquanto? Tá. Nil, eu sei que você vai fazer, mas vamos trocar?
Eu vou fazer a segunda, já que... você pode gravar um pouquinho? Eu não sei se você sabe, gente, eu queria muito que